A paz do Senhor, meus irmãos do Facebook e meus irmãos do YouTube Vídeos. A paz do Senhor para vocês. Eu venho trazer um tema de conscientização. Aqui não há acusação, aqui é conscientização. E o tema que eu quero trazer para vocês é o que é o Tribunal de Cristo. O que é o tribunal? E quem são que vão comparecer a esse tribunal? E de uma vez por todas, as suas dúvidas serão sanadas. Bom, então vamos começar do livro do Apocalipse, que diz assim: vi um grande trono branco, e que estava sentado, cuja presença fugia a terra e o céu, não achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, quem são esses mortos que serão julgados diante do trono, grandes e pequenos? Esses mortos são aqueles que morreram sem a comunhão com Deus, sem aceitar Jesus como Salvador, ou sem receber Cristo como único Salvador. Então, quando você recebe Cristo como Salvador, Efésios 2:1 diz que, estando vós mortos, Ele vos deu vida. Então, aquele que está em Cristo, ele já experimenta a primeira ressurreição aqui na terra. Ele é ressuscitado juntamente com ele, diz o livro do apóstolo Paulo. Então, os mortos que falam em livro do Apocalipse que não serão julgados, são aqueles que morreram sem salvação. São aqueles que ouviram a palavra, mas Deus não liberou a fé para que eles crescem. Lembra-se que no outro tema eu falei sobre os dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural é o dom do Espírito Santo, que é dado à igreja para exercer a fé, quando ela ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quero que você fique bem tranquilo, que os mortos que falam na Bíblia que serão julgados, são aqueles que morreram sem a comunhão com Deus. Porque quem liga o homem a Deus é Jesus. Se a pessoa morre sem comunhão com Deus, ela é lançada em um lugarzinho que todo mundo já conhece. Nesse lugar, fica lá, fora da comunhão de Deus, até a ressurreição, que eles serão julgados nessa ressurreição da carne. Eles serão julgados, eles serão vivos no corpo, mas mortos no espírito, porque não receberam Jesus. E eu quero compartilhar com vocês que a igreja não faz parte desses mortos. Todo aquele que morre em Cristo, morreu o corpo, mas o espírito segue ressuscitado. Diz Colossenses 3:1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então, aquele que está ressuscitado com Cristo, ele recebeu uma fé que lhe deu entrada ao reino de Deus, que é a fé, o dom da fé, a fé salvadora. E diz João capítulo 5, versículo 24, que aquele que crê na palavra de Cristo, crê em Cristo e crê no Pai, esse não entra em juízo. Então, o juízo não é para a igreja. Você não sabia disso? O julgamento não é para a igreja. O julgamento é para os mortos. Aqueles que vão aparecer diante do trono, grandes e pequenos. Diz Apocalipse 20, versículo 11. Os mortos. Quem morre em Cristo, ele não é morto. Morre só a carne, mas o espírito vive para sempre, porque já ressuscitou com Cristo. Você entendeu?
conseguir tirar o seu medo do futuro, se você está com a sua comunhão com Deus, não importa a situação, está aguardando uma bênção para poder acertar o seu caminho dia após dia. O conserto é todo dia, irmão. O conserto do crente é todo dia. Todo dia ele faz um reparo. Salvação diária é todo dia. O crente se salva. Mas a salvação eterna, ela é dada através da fé em Jesus. E esses são os que vão reinar. E diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que nós vamos julgar. A igreja, ela vai julgar. A igreja, ela não vai ser julgada. Ela vai julgar os anjos que caíram, ou os anjos que pregam no púlpito. Porque cada pastor, cada ministro é um anjo também. E se não tiver ressuscitado em Cristo e morrer na carne, e se como diante desse trono, como morto, porque fora da comunhão, vai ser julgado. Agora, se você foi ressuscitado juntamente com Ele, não existe julgamento para você. Não existe. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, andam segundo o Espírito. Versículo seguinte: porque o Espírito da vida em Cristo Jesus. Veja, o Espírito da vida. Então, se você tem esse Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado da morte, o que livra o homem da lei do pecado da morte é o Espírito da vida. Então, se um crente em Cristo Jesus, não importa a denominação, ele parte desse corpo, mas ele tem o Espírito da vida, ele não vai comparecer diante do tribunal, não. Então, eu quero saber de onde tiraram isso, que o crente vai ser julgado. Ninguém pode me explicar isso. Eu estou falando de Bíblia. Vi diante do trono, versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos. Qual é a situação, minha irmã, meu irmão? Você está ressuscitado em Cristo? Ou está mortos? Está mortos. Estão mortos. Só está aí uma capa de religiosidade. É para se preocupar. A oportunidade dessa entrada no reino é para todos que crê em Cristo Jesus. Todas as ovelhas. Aonde tiver uma ovelha que ouve a voz do Senhor, esses serão ressuscitados em Cristo. Você entendeu? Você que está em Cristo não vai comparecer diante do tribunal para ouvir sentença de condenação. O juiz não vai proferir contra você uma sentença de condenação. Você entendeu? Você compreendeu? A sentença da igreja é que nenhuma condenação há contra ela. João 5:24. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Esse é o texto antigo. O texto de hoje não entra em condenação. Juízo e condenação é sinônimo, porque no tribunal ou tem, nesse juízo ou tem absolvição ou condenação. E a condenação não é para o povo de Deus. Não é para aquele que está lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo e ressuscitado juntamente com Ele. A condenação é para aquele que não está em comunhão espiritual com Deus. Não é comunhão com denominação, não, irmãos.
Não é carteirinha de membro, não. É uma comunhão espiritual. Carteirinha de membro qualquer um pode ter. Qualquer um pode fazer ali na esquina, ali na gráfica. Estou falando de uma comunhão espiritual. Porque está escrito, Paulo escreveu que nós somos carta escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. A nossa filiação com Deus não é cartão de membro. É uma ligação espiritual quando você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos ressuscitou também juntamente com Ele quando ressuscitou, diz o apóstolo Paulo. Então a condenação não é para a igreja que busca, que consagra, que zela pela palavra. A condenação é para aquele que vive a vida toda na terra, ouve a palavra e não recebe o poder da ressurreição que está em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você. Nessa semana santa, eu te dou esta palavra santa. Te dou essa palavra que é um mistério que já está revelado para você. Quem vai aparecer diante do trono são os mortos. Os mortos. Você faz parte dessa lista de mortos? Claro que não. Se você é em Cristo, você está ressuscitado juntamente com Ele. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Te declara tua mente inteligente, livre, para analisar e pensar como a mente de Cristo. Diz a palavra, João 10, 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Dou-as vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quem são esses? Aqueles que ouviram a palavra, estão ressuscitados com Cristo, vão comparecer diante do tribunal. Não para ser julgado, mas para participar do julgamento daqueles que estão mortos. Te declaro uma mente inteligente, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.